Olá, meu nome é Marilene, eu tenho 31 anos, sou formada em Relações Públicas, estou estudando para a certificação de CPA 10, sou casada e tenho 2 filhos. Bom, na minha experiência profissional relacionada ao banco, eu trabalhei em 2014 no Itaú, fui estagiária e atuava 100% em crédito consignado. Então, realizava atendimento na agência, fazia agendamentos por telefone. A meta era em média 150 mil por mês. E a partir do segundo mês, eu me recordo que eu consegui já alcançar as metas estipuladas. Em 2015, eu trabalhei na Merida Web, uma empresa de consórcio de automóveis. Eu realizava vendas de cartas de consórcio por telefone. E lá a meta eram 7 cotas de automóvel, né, na semana. E nessa empresa eu fui de vendedora para supervisora de vendas. Em 2022, eu trabalhei na Big Time, corretora de seguros, dentro do Bradesco, no espaço Prime. Eu era responsável pela venda de seguros de automóvel, de residencial, para a carteira de clientes de 2 gerentes. Então, eu dava esse suporte para os gerentes. Eu realizava o atendimento na agência e também agendava para o cliente ir até a agência, né? Ou realizava também a venda muitas vezes pelo telefone. A meta do seguro no Bradesco era para o espaço Prime, né? Que era onde eu atendia, era de em média 20 mil de automóvel e 15 mil de residencial. Tive um caso de um cliente no Itaú que ele precisava do dinheiro, né, do valor, era 13 mil, se não me engano. E no primeiro mês não deu certo, não aprovou. E no segundo mês deu certo. Foi um cliente que eu fiquei muito contente de ajudar com aquele serviço que eu estava fazendo. No consórcio eu também tenho um caso de uma cliente que eu orei, né? Cheguei a orar por ela para que ela conseguisse tirar o carro dela o quanto antes. Ela não tinha dinheiro de lance. E eu fiz uma oração muito sincera ali, né? Senhor, se o que eu tô fazendo aqui é um trabalho realmente digno, que essa senhora possa ter o seu carro o quanto antes. Então a dona Ivone, lá no Rio Grande do Sul, conseguiu tirar o carro dela no sorteio no primeiro mês. E no seguro, eu atendi um cliente que ele tava com um problemaço. Ele já tinha seguro de automóvel de outro corretor e eu consegui auxiliar ele a resolver o problema referente ao sinistro que ele teve no carro dele. Depois que eu ajudei ele a resolver esse problema, ele fechou um seguro de caminhão comigo no valor de 36 mil reais. Então, esses 3 casos aí, nessas minhas 3 experiências, foram algo bem marcante para mim, foi bem legal. Falando um pouco do meu jeito de ser, eu gosto de passear ao ar livre com a minha família, eu gosto de estar em comunidade, eu sou católica, então eu gosto de estar nos retiros, nos encontros, né? Tô sempre na igreja. Gosto também de estar na praia, no parque, levar os meus filhos para brincar, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Gosto de visitar minha família. Todos moram perto, né? Então a gente tá sempre junto. E gosto muito de receber visita também, da minha família e dos meus amigos. Eu tento levar a minha vida de um jeito que eu sirva a todos, porque eu entendo que servir é amar. Então, seguindo aquilo, né, que eu prego de buscar ser cristã, eu acredito que essa é a principal missão da minha vida. Amar, né? Buscar sempre levar o melhor do que eu tenho ao outro. Tentar ser melhor também ao outro, né? Um ponto forte é que eu gosto de resolver problemas e eu sei trabalhar sobre sobre pressão, no sentido de buscar resultados. Um ponto fraco é que eu tenho um pouco de dificuldade em equilibrar os meus interesses. Então, por isso eu preciso me organizar muito com todas as minhas demandas profissionais e pessoais para não deixar nenhuma área de lado, né? O que eu desejo para o meu futuro, referente ao banco, é finalizar os meus estudos para alcançar a certificação e assim poder estar apta a novas oportunidades que possam surgir em médio prazo e buscar uma promoção, o desenvolvimento da minha carreira no banco mercantil. Eu tenho total disponibilidade de horário. Os meus filhos, eles são pequenos, mas eles são matriculados em creche. E quando tem alguma emergência, se eu não posso atendê-los, eu tenho uma rede de apoio, né? Que no caso é o pai das crianças, o meu marido, e as avós e as tias, né? Que como eu falei, moram próximas. Então eu tenho total disponibilidade
porque eu tenho essa rede de apoio com os meus filhos. Eles não me atrapalham ao meu lado profissional, digamos assim. Eu tenho experiência com consignado, consórcio e seguros. E em ambas as experiências eu consegui me destacar e alcançar as metas, como eu falei um pouquinho na primeira parte. Eu me identifiquei com o banco mercantil pelo propósito do banco, né? De ser um banco simples e próximo, de viver o cliente e por atender o público 50+, que para mim representam os meus pais, né? A minha mãe, que hoje é pensionista, e o meu pai, que já tá no céu, já se encontra, né, com Deus. Então, cada senhor ou senhora que eu atendo, né, que eu atendia no meu último emprego, no caso, eu via muito ali os meus pais e tentava sempre trazer ali o máximo de empatia, né, de clareza nas informações para poder prestar um bom atendimento, porque eu sempre me colocava no lugar dos filhos, né, dessas pessoas, como eu gostaria que fosse o atendimento dado à minha mãe, ao meu pai, principalmente porque a minha mãe estudou apenas até a 4ª série, então é uma pessoa que precisa que você tenha clareza nas informações, né? E eu vejo que muitas pessoas da idade delas são assim também. Então eu busco fazer ao próximo, né, como se fosse alguém da minha família, como se fosse alguém, como se fosse eu mesma, né? Eu não digo eu mesma exclusivamente, porque quando a gente pensa na nossa família e nos nossos, a gente quer o melhor, muitas vezes até do que para nós mesmos, né? Então eu busco prestar esse atendimento, prestar esse serviço, né, de acordo com como eu gostaria que fosse feito para o meu filho, para minha filha, para os meus pais, para o meu esposo e tudo mais. E me identifiquei muito com essa frase do mercantil, do vai lá e faz. Eu me vi muito nessa frase, pois eu vivo assim em tudo na minha vida.